Karina, muito obrigado por estar aí hoje connosco e vou-lhe já lançar a pergunta que nós fizemos também aqui aos nossos ouvintes, que é a nossa tema de hoje. Ser mulher no século XXI, o que é que significa para si? O que é para si ser mulher no século XXI? Bom dia a todos primeiro, né? Bom dia aos ouvintes. Obrigado também por essa oportunidade, Rui, de poder estar aqui. E de poder falar português lá na rádio portuguesa, e realmente é uma pergunta interessante, e curiosamente há uns dias atrás eu falava sobre isso com uma pessoa, porque ela me contava a diferença entre, de alguma forma, o papel da mulher há um século e meio, e o papel de hoje, né, da mulher. Bom, continuamos como mulheres, digamos, por um lado, a lutar ainda por alguns direitos, não é? Nem em todo lado, digamos assim, do mundo, nem em todos os continentes, nem em todos os países. Infelizmente, né? Infelizmente, as coisas são equilibradas, como é natural. Uma coisa é um olhar ocidental, um olhar europeu, e principalmente quando nós falamos aqui da Alemanha, eu diria que, pronto, as mulheres têm realmente uma igualdade em termos daquilo que a gente pode dizer de oportunidades de trabalho, mas em muitos outros lados isso não acontece, não é? Mas também eu gosto de olhar sempre para a história, e a história ao longo de séculos. E eu penso que a história nos conta que houve altos e baixos. Houve alturas em que as mulheres tinham um papel predominante e houve momentos em que as mulheres acabavam por ficar um pouco, digamos, no backstage, não é, da história. Maioritariamente das vezes. Não é? E muitas das vezes, não é? Muitas das vezes. Muitas das vezes. Eu penso que hoje, claro que quando eu falo da cultura mais ocidental, porque é preciso ter aqui cuidado, não é? Quando nós falamos em que tipo de mulheres ou que tipo de foco nós estamos a dar, ou em que contexto é que elas se encontram, eu penso que tem um papel cada vez mais forte, e isso quer dizer que é traduzido na presença de mulheres que cada vez mais são mais importantes na área de desporto, nas empresas, portanto ela vai-se ganhando cada vez mais destaque pelas qualidades que a mulher tem. Claro que depois a gente tem o que eu digo extremismo, não é? Eu também não sou muito apologista de extremismos, eu penso que como mulher, enquadro que a gente tem uma certa biologia, uma certa feminilidade que eu quero mantê-la, porque é isso que me destaca enquanto mulher, não é? Embora todos nós temos um lado masculino e feminino dentro de nós, em termos de qualidades, não é? Contudo, eu penso que a mulher tem aqui algumas vantagens, principalmente quando nós falamos em áreas de liderança. Okay? E quando falo em áreas de liderança, eu falo em áreas em que tem a ver com a relação com a gestão das pessoas. Pela minha experiência ao longo de muitos anos a trabalhar com pessoas, com líderes, com executivos dentro de empresas, o que eu pude observar é que as mulheres têm uma capacidade, e eu penso que aí também a biologia ajuda, não é? E já vou fazer a ponte nesse sentido, de saber lidar com dificuldades em equipes, não é? Equipas. Então isso quer dizer o quê? Se nós temos uma equipa que alguém não está talvez no seu melhor performance, ou não está no seu melhor desempenho, ou talvez a pessoa não está bem, é mais fácil ver-se uma chefe mulher, digamos assim, uma diretora, a chamá-lo para a sala e conversar sozinho e perguntar o que é que se passa. Já a liderança masculina é mais, o que é que se passa, não é? Quase que em frente a todos, mais não é? Direto, é mais direto. Mais direto, e por vezes, às vezes não nutre o cuidado de ir falar com a pessoa de canto, não é? E há aquela frase muito conhecida em liderança que para motivar a pessoa ou para dizer as suas qualidades, faça em frente a todos. Mas quando for para criticar, faça em porta fechada. Sim. É? Finalizar este nosso rubrica Café Bar, foi um prazer enorme ter aqui connosco à conversa em vários temas. Neste caso, lançámos aqui o tema que foi o nosso tema de abertura da nossa emissão de hoje, que ser mulher no século XXI, o que é que significa para hoje em dia, o que é que significa hoje em dia uma mulher no século XXI. Voltando à pergunta, não é? Pronto, como eu falei, penso que a mulher é uma mulher que já sabe, acho que o poder que tem, não é, em mãos. E já também, sabe o que quer também. Sabe também o que quer, sabe para onde ir, e eu penso que o que ela pode usar é aquilo que foi a natureza lhe deu, a capacidade de comunicação. Aliás, senão ela não seria mãe, não é? Eu falava lá no início, a capacidade biológica já está dentro dela.
A mãe que recebe o filho tem que ter a capacidade de ter a paciência de ensinar, de educar, de fazer a criança crescer. E de mandar também o homem fazer as coisas lá em casa. E de comandar também. Ela também manda um bocado, é um bocado mandona. É um facto, a mulher é um pouco mandona, não é? Mas eu penso que tem a ver com essa capacidade, não é? Ela nutre, ela tem essa característica de nutrir o outro, de comunicar, de ensinar. E isso traz essas qualidades que eu penso que depois, colocadas numa boa capacidade de liderança, por exemplo, são muito úteis. Como eu vou nutrir, no fundo, a minha equipa, como eu vou comunicar, como eu vou educá-la, como eu vou fazer crescer. E quando eu falo liderança, em todos os níveis, não é? Pode ser desde um grupo, família, até a presidente.